Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do nosso EduCast. Hoje nós vamos falar sobre carreira acadêmica e empreendedorismo. Ao meu lado, eu tenho o professor Luiz Cláudio Dallier, ele que é nosso curador líder de humanidades, o nosso convidado de hoje, que é o Marcelo Mocarzel, que também é professor universitário e é membro do Conselho Estadual de Educação. Eu sou a professora Maria Raquel Marins e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Olá, Raquel. Olá, Marcelo. Um abraço aí a todos e todas que estão com a gente também aqui nesse videocast. Professor Dallier, fica super à vontade contando um pouquinho aí da sua trajetória e depois, claro, o nosso convidado, o professor Luiz Cláudio Dallier, ele vai conduzir esse bate-papo, ele é o nosso anfitrião de hoje e a gente vai aqui trocando, com certeza vai ter muita coisa boa aí para os nossos alunos, né? Bem, deixa eu me apresentar então um pouquinho, né? Eu sou da área de educação e também de letras. Estou na vida da educação, não só como aluno, né? Mas como professor há muito tempo. Entrei numa sala de aula em 1987 como professor pela primeira vez. Então já vai um tempinho, né? E sala de aula é muito bom, tanto é que dá uma conservada na gente, né? E hoje eu trabalho com muita alegria como curador líder, cuidando de produção de conteúdo digital e uma série de outras coisas para diversos cursos na área jurídica, na área de formação de professores, na área de comunicação, da economia criativa. E é muito bom, viu, Raquel, papear com você, com o Marcelo aqui, porque a gente não só é apaixonado por educação, mas também pelos nossos alunos, pelas nossas alunas, né? É uma alegria muito grande a gente poder se comunicar com eles. Eu também sou professor ainda hoje, apesar não, né? Eu estou envolvido com a gestão de conteúdo, mas também estou em sala de aula. De certo modo, eu sou colega do Marcelo, porque nós estamos no mesmo programa de mestrado e doutorado em educação. Então vai ser muito bom papear com vocês hoje aqui, né? Maravilha, Dali, é um prazer enorme conversar com todo mundo, entender um pouquinho, né, desses processos novos que estão rolando aí no mercado, na educação e como essas coisas se juntam. Eu também sou professor universitário, né? Trabalho com mestrado, doutorado em educação e venho de uma formação um pouco híbrida. E eu acho que tem tudo a ver com esse novo momento, né? Eu fiz publicidade, né? E comecei a trabalhar com comunicação. E aí eu fui trabalhar numa escola como assessor de comunicação, né? Enfim, estagiário ainda. E me apaixonei pelo ambiente escolar, pela educação. Fui fazer um jornalzinho escolar. E dali eu não saí mais da educação. Eu costumo dizer que eu fui enganado, né? Me enganaram. Aquele famoso jornal mural, né? Exatamente, jornal mural com os alunos e tal. Só que aquela interação fez com que eu buscasse outras formações. E eu fui fazer pedagogia. Depois eu fiz o mestrado em educação. E aí no doutorado eu falei, vou juntar tudo e fiz um doutorado em comunicação. Então acabou que eu fiquei com uma formação, né, com um pezinho na educação e um pezinho na comunicação. E quanto mais eu fui estudando, mais eu fui vendo que essas duas coisas, na verdade, elas estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Né? A comunicação me ajudou muito a pensar a sala de aula e todos os processos educacionais, a gestão, né, a criatividade. E a educação me ajudou muito também a entender como a gente lida com os conteúdos, né? Como que a gente pode ter um olhar crítico para a mídia, para todos os processos que nos envolvem. Então, acho que é um pouquinho essa formação híbrida que tem tudo a ver com os tempos atuais, né? Você falando aí, eu lembrei da minha formação, porque eu comecei com biologia, depois fui fazer letras. Meu mestrado foi na área de literatura judaica e língua hebraica, mas do doutorado eu fui trabalhar com educação e tecnologia. Mas tudo é educação, né? De certo modo, gente, né? então assim, tá todo mundo aqui numa mistura, né? Porque a minha formação inicial é em jornalismo. Aí eu fiz especialização em História do Brasil, em Educação à Distância e o mestrado eu fiz em Sociologia. Então aqui a gente então foi passeando, o papo vai render. Foi passeando. Que bom. Porque às vezes os nossos alunos, né, eles começam uma graduação e fica aquela angústia, aquela dúvida, será que é esse mesmo curso? E é até possível que alguém chegue a um final do curso sem 100% de certeza. Aliás, na vida, né, a gente tem certeza absoluta de tudo? Acho que não. Mas uma graduação, que se for a primeira, não quer dizer que será a única, né? Hoje a gente tem muito mais possibilidades. E não se joga fora o que você estuda, o que você aprende. Então, isso é legal. Sempre conto uma história
que quando eu estava na faculdade de comunicação, eu senti uma necessidade, assim, de disciplinas práticas, de trabalhar com Photoshop. O que eu queria era a prática do mercado. E aí, a minha formação teve história, teve ciência política, teve filosofia, e eu achava aquilo ali, assim, uma perda de tempo. Eu ficava comparando, achando que aquilo ali não tinha sentido. E aí eu fui trabalhar numa agência como redator publicitário. E aí eu tinha que fazer uma campanha de um seguro de vida. E seguro de vida é um negócio super complicado para anunciar, porque tem vários tabus, você não pode falar de morte, né? Quer dizer, até subverteram isso depois, mas enfim. Na época, tinha um manual que a gente tinha que seguir para fazer a redação. E era um seguro de vida que abarcava toda a área ali de Minas Gerais e tal. E aí eu me lembrei das minhas aulas de comunicação e literatura, Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra, e a gente criou uma campanha que foi um sucesso na época, que era: no meio do caminho pode ter uma pedra, mas para todas as coisas você tem o seguro, tal. E aí eu falei, cara, é isso, né? Criatividade é repertório também. Você tem que ter conteúdo para poder criar alguma coisa, né? Não dá para ficar só aula de Photoshop, porque você precisa ter conteúdo para tirar as coisas. Tem que ter leitura, tem que ter visão de mundo, né? Então, isso foi uma aula para mim. Não, muito legal, porque sem repertório, né? Repertório que a gente constrói a partir da arte, do cinema, do teatro, da literatura e tantas outras coisas, né? A gente fica menos criativo. Ou a nossa criatividade, de alguma maneira, ela acaba não tangenciando uma série de coisas que a arte, não é só a arte, né? Mas que a arte, de certa maneira, trabalha com uma linguagem diferente, né? E nos faz ter mais senso crítico sobre as coisas, né? Porque eu acho que a gente vive um momento em que tudo é muito explicitado, todo mundo tem opinião formada sobre tudo, mas sobre tudo, na realidade, está muito pautado no que o senso comum reproduz, e a gente acaba replicando isso. E quando a gente tem, de fato, uma formação ampla, né, e busca essa formação continuada, que eu acho que a vida do professor é essa, a gente consegue, de fato, ter opinião formada sobre as coisas sem ser impulsionado pelas grandes massas, né, e por aquilo que de fato, o senso comum acaba nos dizendo, né? Perfeito. E hoje, bombardeados, assim, do jeito que a gente está, de tanta coisa, de tanta informação, eu sempre falo, a gente nunca leu tanto, né, mas nunca leu tão mal. Né? Acho que se somar tudo que a gente lê por dia no WhatsApp, e-mail e todos os aplicativos e tudo mais, a gente lê muito em termos de volume, né? Mas a qualidade do que a gente lê é muito complicada. Então, saber filtrar, eu acho que isso é uma competência que a gente tem que trabalhar com as crianças desde pequenininhas, porque, né, enfim, hoje a gente precisa ter um pé atrás com tudo que a gente recebe, com todas as informações que a gente recebe. Eu tenho um grupo da minha família, e aí a minha mãe estava compartilhando um monte de coisa. E eu falei, mãe, lê primeiro, vê. Aí agora ela já mudou, ela compartilha e fala, será verdade? Bota uma interrogação. Mas já é um senso crítico que a gente vai ensinando. Claro, tá se provocando. Exatamente. Ali, né? Ela até compartilha, mas ela pergunta se é verdade, entendeu? Vai chegar um momento que ela vai compartilhar menos e enfim, acho que... Ou talvez já dizer, isso é mentira. Exatamente. Acho que isso é importante. Mais do que nunca, né? Ter filtro hoje é importante, né? E a educação, de fato, pode ajudar as pessoas a ter um filtro mais adequado, ou quem sabe um bom filtro, em relação ao que elas ouvem, o que elas veem, o que elas leem, né? O que chega até elas. Porque... e, claro, educação formal, estou pensando aqui na educação formal mesmo, né? E isso pode nos ajudar bastante a ser um tipo de editor, né? O que aqui faz sentido que eu corto, o que vale a pena eu levar adiante. Eu falo editor porque, de certo modo, como nós hoje não precisamos ser jornalistas, profissionais da comunicação para compartilhar informação, compartilhar comunicação, esse senso crítico para saber dessa informação aqui, o que eu devo passar adiante. Que orientação eu posso dar, que tipo de alerta eu posso embutir aqui nessa informação, que tipo de cuidado eu posso pedir que as pessoas tenham ao ler esse texto que eu estou compartilhando. Então, de certo modo, não é que a pessoa seja um editor, mas lembra um pouco um trabalho que um editor tem que fazer, né? Eu acho essa questão, né, de você filtrar,
a gente é um longo caminho, é um caminho que a gente tem ainda para percorrer. Porque o que eu percebo muito nas pessoas hoje sobre esse consumo, né, de conteúdos, como você falou, o volume de conteúdo que as pessoas consomem não significa qualidade nesse conteúdo. As pessoas buscam muito fontes de confirmação de suas convicções. Né? A gente tem uma tendência, obviamente, de acompanhar aquilo que segue por uma linha daquilo que a gente acredita, né? Verdade. Então, a gente acaba buscando fontes de confirmação das nossas convicções e não necessariamente aquilo que, de fato, sejam verdades, né? Por isso que eu acredito muito, assim, na educação formal ainda, né? Seja ela presencial, seja ela EAD, enfim, mas uma formação que você tem professores por trás, porque isso faz com que a gente se desacomode, que a gente leia coisas que a gente não leria pela gente mesmo. Né? O professor tá ali também como um provocador, como alguém que vai trazer enfim, ideias que antes elas não chegavam até a gente. Né? Porque a nossa formação familiar, a nossa formação junto à nossa comunidade, aos nossos amigos, ela acaba sendo, como você falou, direcionada para um determinado grupo, para determinados gostos, determinada história que você tem, né? Agora, quando você chega numa sala de aula, que você tem essa diversidade de pessoas, ainda mais numa sala de aula virtual, em que tem gente do Brasil e do mundo, né? Você pode ter pessoas de outros países ali com você, enfim. Isso é muito legal, porque é esse processo, né, que a gente chama socialização, ou seja, que você é confrontado com outras realidades e você se torna até uma pessoa com um olhar mais criterioso, mais crítico para as coisas e mais atento. E eu acho que desenvolve, inclusive, empatia, né, da gente olhar o outro e falar, cara, a formação dele é diferente, a trajetória de vida é outra, né? As dificuldades que passou foram outras, e a gente, de alguma forma, está aprendendo aqui junto e está compartilhando conhecimento. Então, eu acredito muito ainda nos processos educacionais, porque eles, para mim, são a maneira da gente se confrontar, né, com o novo, da gente sair da nossa zona de conforto, da nossa proteção, né? Eu quando dirigi escola, eu falava, né? A criança, quando ela está em casa, ela é só ela, tudo é pra ela. Às vezes ela é primeiro filho, primeiro neto, e aí ela chega na escola, alguém rouba o brinquedo da mão dela, a criança vai e arranca um brinquedo da mão dela, e aquilo ali é um momento que ela fala, peraí, eu não sou o centro do universo, né? O mundo não é feito ao meu redor, ou seja, quando eu choro, alguém me alimenta, quando eu tô com sono, alguém me bota pra dormir. Então, esse processo começa desde pequenininho e segue até o doutorado, até o pós-doutorado, né? Que os nossos alunos, quando chegam lá, falam, caramba, eu li esse texto aqui, vou mudar minha tese. Que esse cara me incomodou, eu tô com ele aqui digerindo. Eu acho isso um processo belíssimo de presenciar, né? Isso me lembra, Marcelo, que quando a gente fala de currículo, estrutura curricular, de certo modo, uma imagem para currículo é um caminho que se percorre, né? O aluno, quando vem fazer um curso à distância ou um curso híbrido presencial, ele tem o currículo da instituição na qual ele está matriculado, tem um caminho que está traçado. Mas esse caminho não é feito só de disciplinas, esse caminho não é feito só de conteúdo. O que existe de participação do aluno na construção desses percursos, desse caminho? Se a instituição de ensino, se os professores, se os coordenadores traçam, né, trajetórias, caminhos, isso quer dizer que o aluno simplesmente é alguém que põe os pés nessa rota e acabou, ele segue o que está traçado? Ou será que também há alguma coisa que está nas mãos do aluno em relação à carreira acadêmica, em relação aos percursos que ele tem pela frente e até já olhando mais adiante em relação à vida profissional? Como é que você vê isso daí? Eu acho que a gente tem um misto dessas duas coisas, né, que precisa ser levado em conta. Obviamente que estar fazendo um determinado curso e escolher uma determinada área para atuar, ela tem implicações formais, né? Ou seja, você tem que cumprir determinados créditos, você tem determinados conteúdos, temas que são inegociáveis, né? Ou seja, você está fazendo aquela área, você tem que compreender determinados processos, determinados autores, etc. Ou seja, tem coisas, eu acho, que de fato a instituição nos dá, né? E nos dá acesso. Mas tem outras coisas que ainda mais com esse mundo da internet, assim, a gente tem à disposição tanta coisa maravilhosa
pra gente buscar outras referências, fazer networking, fazer conexões com pessoas, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, que eu conheci na universidade, que eu nunca estudei com elas propriamente na mesma sala, mas que eu tenho mais relação do que outras com as quais eu estudei. Por quê? Porque a gente foi fazendo contatos e hoje, virtualmente, a gente vai mantendo esses contatos. Então, eu acho que as pessoas, elas têm oportunidades hoje, inclusive gratuitas, né, de assistir a novos conteúdos, a podcasts, a vídeos, a cursos online, né? Enfim, há tanta coisa. E presencial também, né? Ou seja, coisas que acontecem no seu redor que vão enriquecendo, que vão, de alguma forma, te mostrando qual o caminho entre os caminhos possíveis, né? Eu acho que a metáfora do caminho é perfeita, porque, na verdade... eu sempre lembro da Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta pro coelho, né? Pra onde eu devo seguir? Ele fala, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Então, é muito importante, assim, você ter uma ideia, e por mais que a juventude ou a vida universitária ela seja cheia de interrogações, é muito importante a gente ser estratégico, né? Pra gente não desperdiçar nossa energia também, né? Pra gente focar naquilo ali que a gente acha que vai trazer vai agregar algum valor ali à nossa formação. E que tudo bem se no meio do caminho a gente mudar esse percurso também, exatamente, né? Eu acho que isso... E isso talvez nos mostre que, por exemplo, você pode ser aluno de uma mesma turma, no mesmo curso, e fazer percursos diferentes dos seus colegas. Exatamente. Porque você olha lá um tema, um conteúdo, tem um vídeo, tem um podcast, ou tem uma atividade, mas você vai além do que está ali. Ou seja, você começa a ficar atento ao que acontece na sua cidade, na sua região, o que você vê na televisão, na internet, no YouTube. E a partir do que você estudou no conteúdo do seu curso, você começa a se abrir para outros conteúdos, e não só para outros conteúdos, para outras experiências. Então, o currículo pode ser o mesmo, o curso pode ser o mesmo, mas a maneira como você vai construindo esse caminho pode se diferenciar dos demais. Por isso que, ao final de um curso, mesmo os alunos compartilhando uma mesma estrutura curricular, pode ser que alguns tenham tido uma panorâmica, né, diferente. É verdade. Uma experiência de caminhar diferente dos outros. Então, de certo modo, o que eu quero dizer, não sei se você concorda, Raquel e Marcelo, é que, de fato, há uma parte individual, há uma dimensão coletiva, né, da turma, do curso, da instituição, mas há também uma dimensão individual que o aluno deve estar atento na construção da sua carreira. Que né? é o protagonismo, né? Ter, de fato, internalizar esse sentimento de que o protagonismo da carreira é do aluno, né? Eu me lembro, Raquel, quando eu estava na graduação, na primeira graduação, eu fui fazer uma disciplina de metodologia da pesquisa, né? Que é uma disciplina que a gente acaba tendo quase que em todos os cursos, ou seja, quando você vai fazer uma monografia, Sim. é um preparatório. E era uma disciplina temida, as pessoas não queriam, ainda mais em comunicação, o pessoal queria era gravar comercial, queria... É uma mão na massa. Queria uma mão na massa. E eu fiz o meu projeto de pesquisa e o professor falou para mim, eu acho que você leva jeito, seu projeto de pesquisa foi muito bom e aquilo foi uma centelha para mim, assim, quando ele me falou aquilo, ele foi a primeira pessoa a me falar, olha, eu acho que você pode ter uma trajetória acadêmica, você tem um perfil que de repente... E foi algo que, se eu te falar, assim, acho que não aconteceu com nenhum dos meus colegas que estavam ali comigo, né? Eu tenho colegas hoje que estão nos jornais, que estão diretores de marketing de grandes companhias, tinha um que era o gestor de marketing da Copa, assim, coisas fantásticas, né? Mas a academia me despertou ali naquele momento, então é um pouco isso que o Dalia falou, né? O seu componente individual, aquilo que você, de alguma forma, se especializa e se dedica e que você vai buscar por você mesmo e que você vai pedir ali num fórum lá, pô, me dá mais leitura sobre isso porque eu gostei disso e o professor, né, acaba sendo essa ponte. Isso é muito legal. Isso faz diferença tanto na formação quanto na inserção profissional.
Ótimo, Marcelo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu conheço um pouquinho da sua história, li um pouquinho aqui, e sei que você não está pautado exclusivamente na carreira acadêmica, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente alguns dos seus alunos, se não vários, fizeram. É uma perguntinha bem... Aquela pergunta, professor, você só dá aula ou você trabalha? Isso é um clássico. E como conciliar, né? Porque com tanta atuação, né, ampla, né? Como que você conseguiu conciliar essa carreira acadêmica com a gestão, enfim? Isso é muito legal, né? Porque acabou que eu fui trabalhar na gestão de instituição de ensino. Depois eu fui trabalhar em agência de propaganda, conciliei isso durante muito tempo, a minha carreira acadêmica e uma carreira corporativa, né, vamos chamar assim. E eu sempre achei que tinha sinergia e eu sempre achei que uma coisa agregava na outra. Então, por exemplo, quando eu era gestor de instituição de ensino, eu trabalhava nos cursos de licenciatura. Eu sempre trouxe pessoas para trabalharem comigo. Eu sempre fazia processo seletivo dos estagiários ali a partir dos meus alunos, né? Aquilo ali para mim era como se fosse uma fonte primária ali de bons profissionais que eu via na sala de aula e eu ia puxando eles para trabalharem comigo, né? Da mesma forma, eu sempre cedi a instituição de ensino para os alunos fazerem estágio, né? Eu sempre quis que a instituição de ensino fosse uma instituição vinculada ao mundo, que ela não tivesse isolada ali, em si mesmada, né? Ou seja, que a gente entendesse o que acontecesse. Eu trazia um colega meu da universidade para palestrar e eu trazia professores da escola para fazer relatos de cases, ou seja, da realidade mesmo do dia a dia, né? Para os alunos da universidade. Então, assim, para mim sempre foi altamente compatível, por mais que a gente tenha que trabalhar em 3 jornadas, que acontece, né? Mas sempre foi altamente compatível e altamente motivador conciliar a minha trajetória acadêmica e toda a parte também do estudo, né? Que também não é fácil você fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, né? Às vezes até para as pessoas entenderem, né, a sua ausência, que você naquele dia não está lá porque você está estudando. Mas, assim, eu tenho certeza que as pessoas que trabalhavam comigo, elas viam como isso, de alguma forma, agregava e como isso se articulava, né? Quando eu trabalhava em agência também a mesma coisa, assim, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com comunicação em vários campos, né? Então, eu já dei aula também na pós-graduação da comunicação e trazia os meus alunos, chamava eles para fazer o mestrado, mostrava que, por exemplo, às vezes, né, uma pessoa que tem um mestrado numa área onde quase ninguém tem, e aquilo ali era um diferencial até no currículo para aquela pessoa, né, galgar novos desafios, novos degraus. Então, assim, para mim sempre foi muito possível e não só possível, eu sempre achei que eu não conseguia fazer uma coisa sem a outra. Eu sempre me via como uma pessoa só, né, mas que trafegava em diferentes ambientes e que essas coisas, elas se retroalimentavam de alguma forma. São complementares, né? Exatamente. E assim, não precisa ser a vida acadêmica, eu sempre falo isso, né? Tem outras coisas, às vezes você trabalha num lugar e você tem uma marca de camisa, e aí você vai achar coisas e que aquilo ali vai fazer sentido e que aquelas coisas vão dialogar. Eu tenho vários cases de alunos assim que criaram pequenas empresas, ou que o cara trabalhava na agência, mas ele era freela, né, trabalhando em estúdio, trabalhando em coisas, assim, casos de muito sucesso mesmo, inclusive, assim. Eu tinha colegas, eu tinha uma colega, inclusive, que ela começou a fazer bolo, né, na escola com as crianças e ela foi se especializando e, de repente, ela seguiu essa carreira de confeitaria. Então, eu acho que o bonito da vida é esse dinamismo, essa coisa que esses momentos heurísticos que a gente tem de volta e meia de falar, opa, isso aqui pode ser interessante, eu posso, de repente... E até, né, Marcelo, olhar a carreira, o curso, para além das possibilidades que às vezes são as mais tradicionais, né? Exatamente. Então, você estava falando, eu estava pensando aqui, por exemplo, nós temos muitos cursos de formação de professores, desde os cursos de pedagogia, as licenciaturas em química, física, letras, etc, etc. E é claro que a carreira de magistério, ela está dada, né? Então, o nosso aluno pode, por exemplo, estar pensando em prestar um concurso público para trabalhar na educação básica, né? No ensino fundamental, no ensino médio, educação infantil, etc.
Mas há outras possibilidades, ele pode atuar também como um empreendedor. E aí, como é que você animaria, desafiaria os nossos alunos em relação a ter um olhar também de empreendedor? Não estou dizendo que todos os alunos têm de ter, né? Mas é possível, alguém que faça pedagogia ou uma licenciatura, vislumbrar outra possibilidade sem ser o magistério, sem ser o concurso público para trabalhar numa escola, ou ir trabalhar numa escola privada, né? Como que fica isso? Eu acho que a gente tem hoje muitas possibilidades super interessantes em relação a isso, né? E como você falou, a gente tem as carreiras tradicionais que estão postas, eu acho que elas cumprem um papel social muito importante. A gente precisa de professores nas escolas, né? Mas a gente sabe também dos desafios e muitas vezes da vontade que a pessoa tem de diversificar a sua área de atuação, de incrementar a sua renda, porque também isso é um fator muito válido para você fazer uma formação ou para você buscar uma outra ocupação. E eu acho que a gente tem hoje com a internet, né, milhões de possibilidades de atuação para um professor, por exemplo, né, vamos pegar esse exemplo, que não seja o vínculo formal. O vínculo formal está posto, mas eu tenho vários colegas que têm o vínculo formal e estão, por exemplo, produzindo conteúdos, produzindo aulas, né, online. A gente tem plataformas hoje em que você pode simplesmente colocar o teu curso ali, né, ou criar um e-book a partir de um conteúdo que você conhece e disponibilizar, né, para as pessoas baixarem. Eu acho que a beleza é que o conhecimento ele é infinito, né? Então a gente pode agregar isso. E o aluno que tem esse viés de empreender, né, ele pode conciliar essas coisas. Eu acho que com essa coisa do virtual, a gente tem a possibilidade de, hoje, né, gerir melhor o nosso tempo. E a tecnologia que você menciona aí, às vezes as pessoas lidam com ela a partir do medo, né? Da resistência, até do pavor, do desespero. Vai sumir a minha profissão. Medo de perder, né? Mas o interessante é que a tecnologia pode nos desafiar a sermos criativos, empreendedores e até a ressignificar o nosso curso, ou seja, olhar de outra maneira o curso que nós estamos fazendo. Porque pode ser que a tecnologia não acabe com as profissões ou as atividades, ocupações relacionadas ao curso que eu estou fazendo agora. Mas é possível que as tecnologias, elas reconfigurem esse curso. E se como aluno eu estou antenado, eu estou ligado nesses desafios, nessas inovações, isso pode também me ajudar a vislumbrar possibilidades e não apenas ficar lá, né, paralisado. Será que daqui a 10, 15, 20 anos também estarei nessa atividade? Esse meu curso vai valer alguma coisa, né? Essa coisa da tecnologia é fantástica, porque eu tenho visto esse medo, né, ao longo dos anos, as pessoas falam, não, a profissão que você está fazendo agora, daqui não vai mais existir. Mas, assim, existe um pandemônio em relação a isso também, né, porque não é bem isso, né, na verdade, assim, algumas funções, e que bom, né, que isso aconteça, algumas funções, elas vão perdendo sentido, e a gente tem uma tecnologia que faz isso melhor, mas a criatividade, ou seja, a inventividade, a humanidade, isso, né? Isso, a tecnologia não, ela depende do ser humano para que essas coisas de fato estejam postas. Então, tomara que a gente perca muitos postos de trabalho que sejam braçais e pouco criativos e a gente ganhe muitos que sejam, né, criativos, que os profissionais tenham autonomia, que os profissionais tenham capacidade crítica de, por exemplo, né, lidar com um conteúdo e não reproduzir algo que está posto ali, né? Então, eu penso que nas humanidades a tecnologia ela tem mais resistência, né? A gente vê que na área médica ninguém questiona quando surge uma nova tecnologia, todo mundo, não, tudo bem. Quer dizer, ninguém não, mas a maioria recebe, né, bem isso. Ou seja, quando você vai fazer uma tomografia lá, você não questiona, né? Não, isso aqui... Cara, mas isso aqui foi inventado quando o cara foi à Lua e a tecnologia da NASA que gerou esse troço aqui. Então...
É um pouco isso, né? Na mesma coisa na engenharia, os caras descobrem jeitos mais sustentáveis, eficazes lá de construir. Ninguém a priori é contrário. Nas humanidades, como a gente tem um pouco uma reserva moral assim da discussão crítica, conceitual, existe uma resistência. Mas assim, a pandemia já ajudou a dar um peteleco muito grande, assim, a afastar as escolas que não estavam, né, investindo em formação dos seus profissionais. Elas tiveram que investir, as redes de ensino, né, nas outras áreas também, o direito, né? Quem imaginou que a gente ia ter hoje, né, sessões online, audiências, e hoje você consulta tudo. Antigamente, a Raquel falou, né, eu trabalho no Conselho Estadual de Educação, que é um órgão do Estado composto por vários representantes da sociedade civil, que a gente julga recursos das escolas, enfim, ligado à Secretaria de Educação. No caso do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E aí, a gente, quando recebia um processo, eu ia pro conselho com uma mala. Porque tinham processos que tinham 10 anos, assim, de papel mesmo, né? E aí, a gente não conseguia ter uma vontade política de digitalizar aquilo ali. Veio a pandemia, o que aconteceu? Teve que digitalizar. Então, hoje, da minha casa, eu consulto o processo, eu faço o relato, o usuário sai muito mais feliz, né? Porque eu tenho uma agilidade muito maior para fazer uma leitura ali daquilo, para qualquer momento. Antes eu tinha que estar lá, eu não gostava de sair, porque eu tinha medo de, né? Vai que me roubam um processo, eu estou responsável por ele. Então, eu fazia só lá em loco. Agora eu posso fazer, né, da minha casa, e eu acho que a sociedade sai ganhando, né? Quando uma pessoa que está requerendo uma manifestação do Estado consegue ter uma resposta mais rápida. E isso serve, assim, em todas as áreas a gente viu isso acontecer, né? Por mais que a gente ainda tenha aquelas idas e vindas que são normais, eu acho que não é só para frente, né? Tem um pouco de resistência e isso é normal. A tecnologia, ela ajuda a gente hoje a pensar novos caminhos e falar assim, opa, essa profissão, do jeito que ela existia, talvez não exista mais, mas ela pode existir de um outro jeito, e talvez de um jeito melhor. Ressignificar, né, as profissões, enfim. Eu queria retomar um ponto aqui, que acho que a gente falou de empreendedorismo e eu queria te fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse pautada, assim, na tua trajetória mesmo, né? A gente vive a era do capitalismo flexível, né, e a gente sabe muito que existe, né, a visão do empreendedorismo, né, por necessidade, né, por oportunidade, mas também existe, né, o empreendedorismo com visão de mundo. E eu queria que você me contasse, né, da sua experiência, né, como empreendedor, como que ela se deu, né? Bom, eu venho de uma família de empreendedores, né? A minha avó era professora pública e aí ela se aposentou, né? Muito nova, antigamente aposentava com 20 anos, né? Então ela deve ter começado com 17, com 37 ela tinha 20 anos de magistério, estava aposentada. Ela falou, agora o que eu vou começar a fazer da minha vida? E aí ela resolveu fazer uma escola, né? Que na verdade era uma colônia de férias. Na casa dela e aquilo foi virando uma escola e foi crescendo. Chegou uma hora que meu avô falou pra ela, ou a escola ou eu. Eu escolho a escola. Aí eles se mudaram e deixaram a casa onde eles moravam pra escola e foi assim, ela ficou lá à frente mais de 50 anos, enfim. Então, isso sempre teve, né, na minha família ali, aquela coisa, né, de você... E novamente, conciliando, né? Ou seja, ela tinha lá a carreira dela institucionalizada, com o emprego público, que dava a estabilidade que ela necessitava, né, naquele modo de vida dela, e ela foi lá. E meu avô também trabalhava com imobiliária, eram imigrantes libaneses, então tinha toda aquela coisa, né, do comércio na família, enfim. E aí, quando tive a oportunidade, eu me juntei com amigos meus, amigos de escola, e abri minha primeira agência, né? Não foi propriamente uma necessidade, mas algo que eu acho que já estava no meu DNA e, ao mesmo tempo, que eu via com muito, muito bons olhos, né? E aí a gente fundou essa agência, que era um espaço super bacana, super divertido, e que a gente juntava publicidade, assessoria de imprensa e arquitetura. Então a gente pensava assim, a gente fez projetos integrados, ou seja, o cara que abriu uma loja, ele precisa ter uma comunicação que se integre com a arquitetura, com o projeto arquitetônico dele, que se integre com a forma como ele se comunica, que fazia parte do digital também. Então foi uma oportunidade que a gente teve naquele momento
e que me ensinou muito, né? Me ensinou o lado bom, o lado ruim, né? Ou seja, aquele 13º que não chega, né? Quando você é um empreendedor e você chega no final do ano, você tem que pagar o 13º e não receber. Mas, por outro lado, me deu, assim, um caráter de valorizar as aprendizagens, as pessoas, aprender a lidar com gente, que eu acho que é a tarefa mais difícil de qualquer gestor hoje, ou seja, lidar com as pessoas, né? E depois eu fui ser gestor de escola também, tive a oportunidade de abrir 2 unidades, né, com outros 2 sócios e assim, com todas as dificuldades, eu acho que existe um lado fantástico, um lado pedagógico mesmo do processo. Eu falo sempre isso, ou seja, quem já foi gestor, quando volta a ser funcionário, eu acho que ele é um funcionário muito melhor, né? Porque eu penso assim, a minha gestora está dependendo de mim para eu entregar isso. Porque quando eu era gestor, eu dependia de alguém para me entregar isso. Então, acho que a gente acaba tendo um olhar muito mais integrado, um olhar mais geral do próprio lugar onde a gente trabalha. Não é assim, vou cuidar só aqui do meu quinhão. Não, você começa a olhar para o lado e falar, onde é que eu posso ajudar as pessoas que estão trabalhando comigo? Né? Então, eu acho que... Eu sempre digo isso, eu acho que todo mundo deve passar pela gestão em algum momento, mesmo que não seja o que quer, mas ter a experiência, porque eu acho que ajuda você a se tornar um profissional melhor, seja qual posição você ocupe. E pela gestão eu digo, ou seja, você liderar algum processo, que pode ser a sua marca de óculos que você criou ali com um sócio, que era seu amigo de escola, e que pode vir a ser um sucesso. Né? E hoje com as ferramentas online... Você consegue tocando as coisas em paralelo, você consegue... Até que, às vezes, você pode até, né, vai crescendo de tal maneira que você tem que tomar, às vezes, decisões de focar ali, enfim. Eu, por exemplo, quando eu senti, né, que a minha presença era extremamente necessária e que eu ia ter que abrir mão, por exemplo, da minha vida acadêmica, eu preferi sair. Foi uma decisão, assim, super tranquila. Falei, gente, eu acho que eu prefiro ficar na educação, porque hoje eu acho que se você, por exemplo, está como atendimento de uma agência, você está dando aula, o seu telefone toca e é teu cliente, você tem que atender. E aí eu estou dando aula, né? E aí eu vou sair da sala e falo, espera um pouquinho que eu vou atender um cliente aqui, pode ser uma ligação de 40 minutos. Então, quando eu cheguei nesse ponto de incompatibilidade, eu falei, opa, vou para outra área. E aí eu aí eu fiquei, mas eu continuei na gestão escolar e no ensino universitário. Então, são escolhas, e às vezes não tão escolhas assim, né? Nem todo mundo tem toda a sorte de escolhas, mas quando você tem ali os cenários desenhados, eu acho que fica mais fácil, você acaba tendo mais clareza, né, do que você realmente gosta de fazer e do que realmente você é bom. Porque eu acho que uma parte importante é essa, assim, a gente pode testar coisas que eventualmente a gente não gosta e não é bom e que a gente quer fazer outra coisa, isso é muito legal. E Marcelo, a gente sabe que existe uma gestão profissional e existem, né, cursos, carreiras, mas de algum modo todos nós precisamos fazer uma gestão da nossa vida, né? Perfeito. E no caso, quem é um aluno no curso de graduação ou mesmo de pós-graduação, precisa fazer a gestão da vida acadêmica dele, da carreira dele, né? E como é que você vê hoje a tecnologia, as ferramentas que nós temos como aliadas do nosso aluno na gestão da carreira acadêmica dele? Porque não estou pensando no aluno que faz um curso de gestão, claro, né? claro. De ADM, sei lá, gestão de RH, esses cursos clássicos. Mas aluno que faz um curso na área jurídica, aluno que faz pedagogia, aluno que faz jornalismo, PP, etc. Como é que você vê o desafio da gestão da carreira? Eu sei que educação não pode ser reduzida a uma questão de gerenciamento. Perfeito. Né? É uma experiência de formação, mais do que aprendizagem, até de formação. Mas há lugar para a gestão, ou seja, como nós falamos, se currículo, de certo modo, tem a ver com caminho, uma boa viagem é uma viagem que, de certo modo, tem um bom planejamento, além de uma boa dose de surpresas também, exatamente, de imprevistos, que para a gente contar histórias legais depois. É verdade. Né? Não, eu acredito que a gestão dessa vida, do tempo, esse planejamento do seu projeto de vida é realmente essencial. Porque a gente
parece que tem muito tempo, mas não tem, né? O dia voa, as semanas passam e a gente precisa muitas vezes dar conta de uma série de coisas, além de toda a bagagem pessoal que os nossos alunos têm, né? E aí a gente tem alunos hoje no ensino superior que tem filhos, que tem família, né? Que tem uma série de coisas, que cuidam dos pais, que ajudam no negócio da família. Então, esse gerenciamento, essas ferramentas da gestão, elas podem ajudar a gente bastante para a gente ser estratégico e a gente poder aproveitar o melhor das nossas experiências. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Então, uma das coisas que eu digo é o seguinte: a tecnologia, ela pode nos ajudar ou ela pode ser um empecilho. A gente tem que saber fazer com que elas trabalhem pra gente, não a gente trabalhar para elas. Né? Eu me lembro quando na escola começou esse negócio. Antigamente o planejamento de aula era caderno. As professoras escreviam num caderno o que elas iam fazer. E aí, vamos informatizar. Eu peguei esse processo, porque eu entrei lá no início dos anos 2000, então a escola não tinha esses processos implementados. Eu falei, vamos implementar. E aí a gente forneceu gratuitamente aula de informática, na época de informática, Word, Excel, para as professoras, para elas fazerem o planejamento, planilharem o que elas iam fazer na aula. Aí um dia eu entro numa sala e a professora estava com um caderno e com o computador do lado. E ela estava digitando tudo que ela escreveu no caderno, né? Ou seja, aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que você está fazendo isso? Ela, não, porque eu não consigo sair escrevendo no computador, eu preciso escrever no caderno. Aí eu falei, então a tecnologia tá só te atrapalhando, né? Aí ela falou, tá só me atrapalhando, porque eu já faço tudo no caderno e depois eu tenho que passar limpo aqui. Eu coloquei mais uma tarefa. Eu falei, então tudo bem, então você faz no caderno e tá tudo certo e depois a gente vê como é que fica. Não, hoje até tem aplicativo para ela tirar foto, ficar no caderno. Foto, e aí aquele depois... negócio fotografa, transforma, mas era isso, assim. Na verdade, eu só adicionei mais um processo para ela e não melhorei, a tecnologia não melhorou em nada a atuação profissional dela e nem nada. E eu acho que acontece isso na nossa vida pessoal também, né? Ou seja, a gente tem milhões de aplicativos, aplicativo do banco, aplicativo de agenda, aplicativo disso, e quando aquilo vai virando, assim, quando a gente não tem um olhar estratégico para isso, isso nos atrapalha. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu tô no transporte, você tem aplicativos de leitura, né? Então você pode, por exemplo, até um texto que você às vezes não teve tempo de ler para uma aula, você pode escutar esse texto, né? Tem vários livros que são clássicos pedidos pelas disciplinas que você pode escutar. Ah, é melhor ler do que... Aí eu acho que é a individualidade. Tem gente que gosta de escutar. Então você está num ônibus, você pode estar estudando num ônibus, né? Você está em casa, você ter uma agenda programada é essencial. E hoje, com esses aplicativos de agenda, eu coloco todas as minhas tarefas lá. Tem gente que gosta e que isso faz diferença, né? Você pode, por exemplo, usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer sínteses, para te ajudar a fazer esquemas de estudo. Eu vejo tantas possibilidades hoje, né, que eu adoraria ter tido quando eu estava lá na graduação, porque eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante. E até a ferramenta de busca mesmo, né? Ou seja, quantas coisas a gente pode hoje, né, a um clique, salvar e armazenar e ter aquilo ali para nos ajudar. Então, eu acho que tem muita coisa vindo e muita coisa que vai ajudar a gente a ser melhores estudantes, melhores profissionais, né? Conciliar essas coisas. Essa gestão do tempo eu acho fantástica. Eu sempre fui uma pessoa que soube fazer um pouco isso. A minha mulher fala, você tem muito bom de logística, né? Porque é justamente otimizar esses processos e fazer com que a tecnologia seja um aliado e não mais uma coisa que você tem que dar conta, né? Porque senão, às vezes, a melhor tecnologia é um papel e uma caneta, né? Se for assim, não, tem que abrir o aplicativo de notas, não sei o quê... Faz da forma como a tecnologia te ajuda e como você acha que você aprende melhor, como você lê melhor, etc. E você hoje com inteligência artificial, inclusive na gestão do tempo, se você tem textos muito longos, eu diria que a inteligência artificial não serve apenas você pedir um resumo. Sim. Né? Porque o resumo pode deixar de fora partes importantes que você não viu. Mas, por exemplo, você pode usar a inteligência artificial para pedir que a inteligência artificial, né, o aplicativo lá,
produza questões, atividades a partir daquele texto. Porque lembra, em sala de aula, antigamente, A gente fazia. o aluno fala assim, professor, me dá uma lista de exercícios aí sobre esse livro, esse texto, esse assunto. Exatamente. Né? Hoje, a IA, ela pode ajudar o aluno criando listas de exercícios, atividades com formatos diferentes. E nesse caso, você não usa a inteligência artificial simplesmente para fazer um resumo ou deixar de ler o texto, mas para explorar aquele material, para resolver questões, atividades, mesmo que o professor ou a faculdade não tenha elaborado para você aquela lista de exercícios. Ou ela te dê uma lista, mas você vai além. Então, investir tempo para conhecer hoje, né, os aplicativos, as funcionalidades, pode ser uma maneira também de você gerenciar bem a sua vida acadêmica, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito visual. Então, eu, por exemplo, se eu leio um texto e faço minhas anotações ali, eu posso pegar o texto daqui a 5 anos, que quando eu olhar minha anotação, eu consigo mais ou menos lembrar. Uma coisa que eu uso a inteligência artificial para quando eu estou estudando, né? Quando eu estou produzindo um artigo, eu peço para fazer mapa conceitual, por exemplo. Né? Ou seja, palavras que dessas palavras derivam determinadas ideias. Isso é uma coisa que para mim funciona pra caramba, né? E eu acho que tem gente que é visual. Tem gente que é mais auditivo e aí vai fazer isso, vai ouvir o texto, né? Tem gente que gosta do papel e escrever enquanto fala. Então, é um pouco você descobrir também qual é a melhor forma de você aprender, que às vezes não é só uma, mas às vezes é um combinado, né? E usar a tecnologia a seu favor estrategicamente com essas diferentes formas de aprender, né? Então eu, por exemplo, eu gosto muito de coisas visuais, de mapas, porque aquilo ali, de alguma forma, né? Eu me lembro que tinha um amigo meu que ele só precisava ler. Né? Então ele xerocava caderno. Ele não copiava nada. Ele ficava na aula assim, sem nenhum material, só olhando, né? E ele não copiava nada, mas aí chegava uma semana antes da prova, ele, me empresta seu caderno. Aí ele pegava a pessoa que copiava tudo e pedia o caderno xerocado. E ele ia muito bem, né? E a pessoa que prestava atenção em todas as aulas que copiava também ia muito bem. Então não tem uma forma única de você aprender. É você um pouco conhecer as formas que acabam dando certo e usar essas formas para complementar, inclusive, aquilo que o Dalia falou no início. Ou seja, a instituição ela te dá coisas, mas até um limite, né? Ou seja, tem coisas que você vai ter que buscar por você mesmo, que você vai se especializar por você mesmo. E, Marcelo, no caso do EAD, a flexibilidade do EAD exige do aluno que ele, por exemplo, conheça qual é a melhor maneira dele estudar. Porque o que acontece? Numa aula presencial, num curso presencial, você tem lá um cronograma, você encontra com professores, colegas na sala de aula, sei lá, toda terça-feira à noite ou toda quinta-feira de manhã, né? No EAD, você entra no ambiente virtual da sua disciplina, o conteúdo está lá. Não é? Os vídeos, o podcast, os textos, os objetos de aprendizagem estão lá. Mas você não tem uma única disciplina, você tem outras também. Então, é diferente. Como é que você vai gerenciar, então, o seu estudo? E aí, o aluno se conhecer, ou seja, isso tem até um termo, né? É metacognição. É ele saber como é que ele aprende melhor. Como é que ele conhece, como é que ele aprende, como é que ele constrói o conhecimento. Não é só o conhecer, mas é o saber como é que ele conhece, como é que ele estuda, como é que ele aprende. E aí, nesse caso, como é que eu vou organizar a minha vida num curso à distância? Vou estudar um pouquinho de cada disciplina simultaneamente? Vou escolher uma, né? Mas eu tenho um calendário de avaliação, o quanto o calendário é flexível. Então, não sei o que você pensa disso, mas o aluno precisa se conhecer também. Para fazer uma boa gestão da sua carreira, ele precisa ir tomando pé, né, de como é que ele aprende. Porque o que você está dizendo aí é que as pessoas não aprendem da mesma forma. É isso mesmo? Sem dúvida, né? As pessoas não aprendem da mesma forma e uma única pessoa não aprende tudo da mesma forma, né? Eu diria isso também, né? Tem pessoas que elas têm diversos canais de aprendizagem e outras pessoas são mais restritas, mas isso não quer dizer que isso não funcione, né? E desde lá do início do século XXI, lá quando o Jacques Delors lá fala dos pilares da educação, ele fala aprender a aprender, ou seja, a escola tem que ensinar a gente,
né, como aprender, não só ensinar o conteúdo, mas ensinar. A educação do século XXI precisa fazer com que o aluno aprenda a aprender, que é a metacognição, ou seja, é a forma como a gente lida, né, com os desafios diários e que vão estar desde do acadêmico ao profissional até o pessoal também, né? Porque a gente aprende muito na nossa vida pessoal e convivendo com as pessoas, né? E então, assim, eu sempre falo isso. Uma pessoa teve um exemplo ruim em casa, né? Uma pessoa, sei lá, um parente que era violento. Ela pode ser o contrário disso, ou seja, ela pode rejeitar esse exemplo ou ela pode reproduzir esse exemplo, né? O que acontece aí no meio é que a gente precisa entender, ou seja, o que aquele exemplo significou de tal maneira que ela pode reproduzir ele ou ela pode execrar isso e ser o oposto disso. Então, é o que eu falo, uma criança, às vezes, que tem um exemplo ruim, ela não necessariamente vai reproduzir, né? Ou ela pode reproduzir até um tempo, mas com o processo educacional ela pode, né, ser o exato oposto disso, com acompanhamento psicológico, enfim, com tudo que a educação proporciona. E não é a educação, né? É a formação mesmo do ser humano. Aprender é um pouco essa descoberta, né? É a gente entender assim, olha, isso funciona para mim, isso não funciona, né? E quando você tem quando você tá no EAD e você tem essa possibilidade já dada, ou seja, monte o seu cronograma, escolha o que você quer primeiro, você não precisa seguir essa ordem aqui, né? Você pode, de repente, vir para cá. Não, agora eu tô com 30 minutos, não vai dar para eu ler um texto, mas dá para eu assistir um vídeo, né? Porque também tem isso, assim, a gente saber gerenciar isso. Tem gente que... E saber também que isso muda também, né? Muda. Acho importante isso, né? Porque o Dalia falou, olha, as pessoas não aprendem todas da mesma forma. E também tem relação com o seu momento de vida. É verdade. Então, num determinado momento da sua vida, de fato, você precisava de uma sala de aula, de uma presencialidade. Mas hoje, no seu momento de vida, você aprende de uma forma melhor, de fato, lendo conteúdos digitais, assistindo vídeos, porque é mais fácil para você conciliar com um outro momento da sua vida, de trabalho, e, né, que muitas vezes os nossos alunos trabalham também. Então, para conciliar, acaba, né, sendo uma alternativa ou a única alternativa, né? Você estudar por plataformas digitais, né? E também acho que é bom, né, o aluno perceber a natureza dos conteúdos, dos objetos de aprendizagem. Por exemplo, alguém pode estar nos escutando, ou não só nos ouvindo, mas assistindo também, lavando louça, viajando no ônibus, fazendo outra coisa. Porque esse papo aqui é possível você estar acompanhando e, de algum modo, fazer uma outra atividade. É verdade. Mas existem vídeos ou existem objetos de aprendizagem que você precisa ter foco. Ou seja, você precisa ter uma atenção dedicada, devido à natureza do conteúdo. Então, essa percepção também é importante. Ou seja, que tipo de objetos de aprendizagem, que tipo de conteúdos eu consigo até, naquele momento, ser um multitarefa, ter uma atenção dividida. E quais são as atividades, quais são os conteúdos que eu preciso ter atenção dedicada ou atenção exclusiva? Porque eu posso otimizar, né, o meu tempo, as minhas atividades. Mas às vezes a gente não percebe isso e o aluno, todo o conteúdo, todos os viés de aprendizagem, ele acessa sempre dividindo a atenção. E nem todos vão ser adequadamente, vamos dizer assim, consumidos, trabalhados nessa experiência. Alguns sim, outros não, né? Exatamente. E tem coisas que são basilares, né? Ou seja, que se você ficar com uma lacuna naquilo ali, né, aquilo vai reverberar em um monte de outros conteúdos que vem depois, né? A gente não consegue fazer uma conta de multiplicação se a gente não aprender a somar e a diminuir, né? Ou seja, tem coisa que é pré-requisito. Então isso também é importante, né? Identificar, né, nos objetos de aprendizagem, né, nos conteúdos, nos materiais, aquilo ali que vai, na verdade, desatar um nó para várias coisas que vão seguir. Porque hoje eu fico pensando, viu, Marcela e Raquel, que, é claro, se eu quero ler um texto, não dá para ler o texto e olhar a tela da televisão ou do celular, se o texto está impresso. Ou se o texto está na tela do computador, do notebook, não dá para eu ter uma segunda tela e ler o texto e, ao mesmo tempo, assistir a um vídeo. Exatamente. Mas dá para eu escutar o texto e estar vendo alguma coisa na televisão. Ou escutar o texto e ver, sei lá, alguma coisa. E aí o que acontece?
essa atenção dividida, ela permite que eu, de fato, mais do que depreender o que eu estou ouvindo, eu consiga processar, trabalhar, analisar? Fica uma questão. Então, o que me parece hoje que é um desafio para muitos alunos e alunas de fato, como consumir, e não só consumir, né? A gente fala em consumir conteúdos e tal, mas não é uma questão só de consumo, porque a gente precisa trabalhar, analisar, criticar diante da correria, né? Ou seja, todo mundo tem 1000 coisas para fazer, seja no trabalho, seja em casa, etc, etc. Então, há muitos estímulos, há muita coisa que disputa a nossa atenção. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: legal, tem algumas coisas que dá para eu fazer com a minha atenção dividida, mas muita coisa não. E eu acho que esse é um cuidado que os alunos precisam ter. Eu não sei o que você pensa disso, esse é um alerta. Não, eu acho esse um alerta importantíssimo e eu acho que vai além disso. Ou seja, a gente tem que ter o nosso momento. Né? Eu posso trabalhar numa empresa, eu posso ter filhos, ter esposa, marido, namorado, o que quer que seja, mas eu preciso ter um tempo dedicado a mim, né? E quando você escolhe estudar uma coisa, quando você escolhe uma profissão e você quer se especializar, esse momento é importante, né? Você garantir esse tempo, né? Eu com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas e agora tenho um 3º filho. Quando eu tô com elas, eu tô com elas, né? Mas quando eu tô também fazendo minhas coisas, eu não estou com elas. A gente fala muito de tempo útil, né? A gente precisa separar um tempo que seja... Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina, né? Eu vou falar da minha experiência. Domingo à noite é um momento que eu assisto o jogo, né? 6 horas da tarde, e depois eu trabalho. Porque eu entendi que isso pra mim funciona, porque eu já organizo a minha semana, segunda-feira eu já começo sem estar devendo nada. Então, 6 da tarde eu sento no computador, vou até meia-noite. É um momento pra mim altamente produtivo. Eu corrijo o trabalho dos meus alunos, eu faço coisas, respondo e-mail que ficou acumulado. É uma coisa que eu institucionalizei, né? E aí, na minha vida lá, com a minha parceira lá, a gente combinou, domingo eu fico até 6 da tarde com as crianças, depois 6 da tarde fica você, né? E dá super certo, é um momento meu, eu me tranco no escritório e pode cair o mundo que eu tô lá, né? Eu faço as minhas coisas e eu respondo um monte de coisa, faço um monte de coisa. Eu acho que é muito importante isso, assim, você mostrar para quem tá em volta de você que a importância da sua formação, como você precisa de ter um tempo para se dedicar e que esse tempo seja seu, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que do EAD, que elas ficam mais 1 hora ou 2 horas no trabalho, né, para fazer a formação. Porque elas em casa não conseguem render. Então, por exemplo, o expediente acabou às 6, ela fica até às 7 estudando, de 6 às 7, porque se ela for para casa, já vai entrar em outra vibe, né? E aí, no trabalho, tô no trabalho. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Quando chegar em casa, eu tô em casa. Então, eu acho que tem um pouco de você também, né, entender essa sua dinâmica de vida familiar, etc., e criar esses espaços que sejam seus. Respeitados. Né? Ou seja, espaços que as pessoas entendam que precisam ser respeitados para você fazer um curso com qualidade. E a interação, pensando em ambientes virtuais, né? Tem que ser uma interação de qualidade. Tem a interação que eu chamo de interação rum-rum. Minha mulher, esses dias, estava conversando comigo e ela falou, ela perguntava rum-rum. Aí ela falou assim, mas o que eu falei mesmo? Aí não deu pra rolar o rum-rum, né? Não, Ou seja, você viu que tinha uma interrogação ali. Então, às vezes, a gente tá meio no automático, meio mecânico ali, assistindo vídeo, ouvindo podcast, lendo texto, numa sala de aula presencial, né? Vocês entenderam? E tal. Então, essa interação rum-rum, ela é de baixa qualidade, se é que ela tem alguma qualidade. Então, a gente precisa ter bastante cuidado hoje em dia, com tantos estímulos, com a atenção tão dividida, nem mais bipartida, né? Ela está toda fragmentada, porque disso também depende o sucesso da nossa carreira acadêmica, profissional e também pessoal. Porque esse é um desafio muito grande, né? Há muitos estímulos, há muita coisa disputando a nossa atenção. E a aprendizagem precisa de foco, né? A aprendizagem precisa de foco, precisa de disciplina, né? Não existe um processo
contínuo e cumulativo de conhecimento, que você não crie uma disciplina, que você não tem uma rotina. Por isso que os objetos de aprendizagem, eles têm uma lógica, né? Ou seja, você apresenta, você diversifica, você revisa, você testa. Isso aí não é à toa, né? Isso é muita gente pensando ao longo de décadas, né? Ou seja, quais são os elementos que precisam constar quando você está aprendendo alguma coisa, né? Por isso que a gente falou, as pessoas aprendem de várias maneiras. Então, o próprio currículo, ele vai, né, tá permeado desse monte de oportunidade. Porque às vezes você lê o texto, mas não pegou. Aí, com uma pessoa falando, você já pegou um pouco melhor. Mas aí, quando você vai fazer um exercício, você trava ali. Aí você vai para um plantão lá, tirar dúvida, não sei o quê, e aquilo destrava. Então é isso, assim. Tem gente que vai pegar de primeira e tem gente que vai precisar, às vezes, de 4, 5 etapas para pegar. O que não tem problema nenhum, porque ninguém é bom em tudo, né? Alguma pessoa... Eu sempre falo isso na sala de aula. Eu chego para um aluno de pedagogia e falo, uma aluna de pedagogia, eu falo, você sabe fazer uma inequação? Aí ela, não. Aí eu chego para outro e falo, você sabe, né, fazer uma demonstração de química inorgânica? Não sei. Ué, é engraçado, aí você tá aqui, tá fazendo ensino superior. Ou seja, essa coisa da escola, a escola brasileira se fundamentou no modelo francês, né, de égalité, de igualdade, que todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. E a escola é a universidade, né? Ou seja, todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, com o mesmo material, porque isso seria igualdade. E aí, quando a gente vê essas novas formas de ensino, como, por exemplo, o EAD, ou seja, onde cada um está em um determinado tempo do conteúdo, onde cada um escolhe dentro das possibilidades ali o que vai priorizar, o que não vai, né? A gente toma um susto, né? A gente fala, peraí, existem formas diferentes. Aquela maneira que eu aprendi lá na escola, que todo mundo abre o livro na página 65. Mas peraí, mas eu já sei isso aqui, eu queria estar na... Aí a professora, não. Aí tem até uma tira da Mafalda, que é muito boa, né? Mafalda é brilhante. Que aí o Juanito lá pergunta uma coisa, a professora, não, isso aí é só em setembro. Tipo assim, cara, não, isso aqui não vai rolar agora. Não... Sabe, isso é horrível do ponto de vista pedagógico. A pessoa tá com uma indagação querendo aprender, você fala, não, espera até setembro para tirar essa dúvida, porque não tá no meu planejamento, né? Então, acho que a gente tem hoje a oportunidade dessas trilhas mais individualizadas. Isso é muito legal para muita gente que de repente nem se adequaria mais a esse modelo de todo mundo na mesma página o tempo todo. Todo mundo na página 65. Né? E hoje, assim, a gente vê a qualidade também das dúvidas, das perguntas, né? Além de trabalhar no mestrado e doutorado, viu, Marcelo? Eu sou tutor de uma disciplina de hebraico num curso de teologia. Caramba! No EAD. E esses dias tinha uma dúvida de um aluno e que, junto do texto da dúvida, ele botou uma foto de uma folha, de um papel, toda manuscrita para... Eu entendi que aquela foto era para mostrar como é que ele chegou à dúvida. Porque ele estava estudando e anotando, e como era hebraico, quase que desenhando lá as palavras e tal. E eu achei muito interessante, porque não era só a pergunta objetiva, a dúvida, mas ele quis mostrar como é que surgiu, qual foi a fundamentação da dúvida. Quase que a genealogia da dúvida, alguma coisa, a gênese da dúvida, né? Então é interessante porque hoje, com a tecnologia, quando alguém formula, elabora uma dúvida, traz elementos, né, que podem ajudar o professor, o tutor a perceber qual foi a dificuldade, né? Ou seja, como é que surgiu aquilo? Que processo do estudo que fez brotar aquela dúvida? Eu fiquei muito feliz com aquela mensagem, aquela foto, aquela dúvida, porque mostrou que, a partir de um conteúdo digital, o aluno estava produzindo conhecimento. E faz parte da produção do conhecimento a dificuldade, o erro, a dúvida, a lacuna. E o professor e o tutor vai ajudar, junto com o aluno, a ir completando, né, esses espaços em branco, essas lacunas. Né? Você sabe, quando eu era diretor de escola, eu falava isso para as mães, quando as crianças estavam alfabetizando, eu falava, gente, deixa o dever com o erro.
Porque o erro vai sinalizar para o professor que aquele aluno... Porque as mães queriam aqueles cadernos impecáveis, o livro impecável. O que ela fazia? Ela apagava, mandava fazer de novo. A professora, quando corrigia, falava, sabe tudo. Preencheu tudo. Eu falava, não faça isso, né? Perdeu o histórico do negócio. Perde o ali, histórico da coisa, exatamente. Cadê o log de atividades aqui? Ou seja, eu preciso entender onde o erro tá, né? E isso é isso, assim, a gente pensar que tipo de perguntas, né, que estão nos movendo ali, porque... Se a gente não está educando para gerar pergunta, né, a gente está fazendo uma coisa errada, né? A educação tem que incomodar, você tem que ler um negócio e falar, caramba, mas vem cá, mas isso aqui, né, é assim mesmo? Será que esse cara não pensou de outra forma? Mas eu li o outro cara que falou o oposto, né? A beleza dessa diversidade de conteúdos, de pensamentos, de escolas filosóficas é essa, é a gente poder, né, ficar na dúvida assim, falar, cara, esse autor aqui me resolve algumas coisas, mas não me resolve as outras. As outras eu preciso recorrer a ele, né? Acho isso bacanérrimo, né? Muito bom, gente. Olha, não sei quanto tempo que a gente já está aqui, hein? Alunos a gente e vai alunas. ficando. Esse bate-papo está muito bom, mas a gente está chegando, né, ao final aí de mais um episódio, infelizmente, né? Mas teremos uma segunda rodada, né? Quem sabe? Quem sabe, pois é. Uma parte 2 aí com o Pode professor contar Marcelo comigo, que eu adorei esse Mocarzel. negócio aqui de podcast. Muito espetáculo isso aqui. Muito bom. Queria agradecer, né, professor Luiz Cláudio Dallier, professor Marcelo Mocarzel, por ter aceitado o nosso convite, né? O professor Dallier convidou e ele prontamente, né, aceitou o nosso convite, nosso desafio, né, de fazer aqui esse bate-papo acontecer, conversar com os nossos alunos. E queria agradecer também aos nossos alunos e alunas que ficaram com a gente durante esse tempo. Esperamos vocês nos próximos episódios. Considerações finais, professores? Apenas dizer para os alunos e alunas que o conhecimento vale a pena, né? Ou seja, para insistirem na aprendizagem, na formação, né? Hoje o mundo requer pessoas que busquem sempre o aprimoramento e tem várias formas da gente aprender, a gente viu aqui, né? Várias formas da gente conhecer, formais, não formais, mas a gente não pode ficar parado, né? Porque o mundo é dinâmico e se a gente quer fazer a diferença naquela área onde a gente atua, a gente precisa estar sempre atualizado e acompanhando. Então, agradecer, dizer que é muito bom trocar experiências, contar um pouco da minha vida, né? E poder depois ler os comentários aí de vocês. Eu gostei bastante aqui desse bate-papo, foi muito bom te receber, Marcelo. E legal, bom também estar com todos vocês aqui nesse videocast. Obrigada, gente. Até a próxima.